Amém e amém. A conversa hoje é sobre perdão. Perdão de Deus. Um dos focos que a gente falou, a gente vai abordar vários, se assim o pastor permitir. A cruz trouxe muitas coisas, substituiu um monte de coisa. O primeiro que a gente vai falar de cura depois, vai falar de abundância, vai falar de bênção. Ao invés da maldição, Deus proporcionou bênção. Maravilhoso, tudo isso vem pela cruz. E hoje, numa primeira conversa, depois de uma introdução da última ceia, vamos falar sobre perdão. O perdão de Deus. O que é perdão? Perdão é a superação da afronta. Você precisa perdoar alguém quando alguém te afrontou. Você precisa superar. E por consequência disso, há a reconciliação dos envolvidos a uma situação anterior à ofensa. Deu para entender? Perdão genuíno acho que é de Deus esse negócio de perdão, né? Você falou de perdão, o pai falou de perdão. Eu acho que tem vários irmãos, começando por nós, precisam ouvir essa palavra. E aí, é a superação daquele momento de crise, de afronta, restituindo os envolvidos numa situação anterior. Para que haja perdão, é necessário 4 coisas, basicamente. São pressupostos para o perdão. Primeiro, precisa existir alguém que tenha direito de alguma coisa, que o outro deva respeitar. Primeiro, alguém tem que ter direito. Segunda coisa importante, vamos discutir um pouquinho de cada coisa. Segunda coisa importante deve existir a prática de um ato que não poderia ser cometido. E por ter sido cometido, a consequência é a iminente retribuição. Daqui a pouquinho, a pessoa que foi ofendida vai esperar um momento para retribuir, e por conta disso, há o rompimento da paz entre as pessoas. Primeiro, alguém com direito. Segundo, alguém que pratica algum ato que não poderia praticar em detrimento dessa pessoa que tinha direito. Terceiro ponto é a disponibilização para que haja perdão. Então, essas 2 primeiras partes é para que haja o que é uma afronta. Terceiro, a disponibilização, para existir o perdão de verdade. A disponibilização graciosa do ofendido no caminho da restauração. O ofendido é aquele que sofreu, aquele que tinha o direito. Ele pega e eu abro mão. Eu estou disposto a gente voltar. E o 4º ponto, para que exista de perdão de verdade, é o arrependimento e a aceitação do perdão pelo ofensor. Aquele que ofendeu, ele aceita o perdão daquele que concedeu o perdão, e eles voltam à relação anterior. Vamos devagar. Sem a existência real de perdão, a relação jamais é estabelecida. Se alguém cometeu alguma coisa contra você, e você do seu coração não realmente perdoou a pessoa, a relação sempre fica com asterisco. Você nunca vai ficar à vontade de estar novamente com a pessoa, porque aquela coisa vai estar te incomodando. E na relação com Deus, hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco da relação humana, fazendo um reflexo na relação com Deus. Isso é o mais importante. E aí a gente vai entender essa situação. Primeira coisa que precisa, como a gente falou, uma pessoa com direito. Não existe nunca a necessidade de perdão se não houver necessidade de respeitar o direito do outro. Entenda, explico melhor. Um patrão, no final do expediente, ele não vai chegar para o funcionário e pedir perdão para ele por ter dado ordem de acordo com o que tinha sido contratado. Não vai chegar no final, me perdoa de eu ter te dado ordem. Não vai fazer isso. Vai fazer isso, Gilmantão? Não vai. Por quê? Porque o funcionário abriu mão do seu direito, da liberdade de fazer o que ele quer, quando ele assinou o contrato de trabalho. Enquanto ele está vinculado ali, ele não tem o direito protegido, desde que, lógico, esteja de acordo com o contrato de trabalho. Onde não há direito, não há possibilidade de transgressão. Logo, o perdão não é necessário. Eu quero que você entenda. Precisa ter alguém com direito para existir necessidade de perdão. Se alguém na rua, por exemplo, você andando serelepe na rua, alguém intercepta você e fala: eu não quero que você hoje, a partir de hoje, ande de preto. Eu te proíbo. Você vai falar: beleza. Não, preto não, né? Não, preto.
Aí você vai só de birra, põe o preto e vem. Você vai chegar pro cara e falar, me perdoa, eu tô de preto. Vai falar isso? Quem é você? Você não tem direito nenhum de me obrigar a fazer qualquer coisa. Quero que você entenda que, para que exista perdão, a pessoa tem que ter alguém que tenha direito do outro lado. Se não for assim, perdão é desnecessário. Mas eu quero falar em relação a Deus. Deus tem direito. Ele tem direito de exigir de você e de mim o que Ele quiser. Amém? Isso é muito sério. O que Ele quiser. Mas por que Ele tem esse direito? Tão somente porque Ele é Deus. Tão somente porque Ele é o Criador de tudo. Tão somente porque Ele te fez. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E você é criatura dele. E Ele tem poder para exigir o que você quiser, o que Ele quiser de você. E depois que Ele te fez, que Ele fez a raça humana, Ele colocou uma relação de autoridade. Que se Ele, nessa relação, Ele determina e o homem obedece. Simples assim. É simples, né? Tão fácil de viver isso, né? Deus mandou, vou viver. Seria simples. Mas não é assim. E Ele falou, pode comer de tudo. Lá no Jardim do Éden. O Deus que comanda. Pode comer de tudo, só não come, eu te ordeno. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Ele determinou e o homem deveria se submeter. Mas, como a gente sabe, o homem optou pela independência. Optou por viver do seu jeitão. Esse Deus que tem todo o poder, o homem não se importou com ele. Muitas pessoas não têm buscado o perdão de Deus porque as pessoas acham que não tem direito, Deus não tem direito de mandar nelas. Eu posso. Pelo contrário, não só mandar, direito de submeter, Deus é que tem que me obedecer. Porque eu determino. A gente gosta muito disso, né? Eu determino porque Deus é que tem que me obedecer. Está uma inversãozinha de valores aí. Mas quero falar para você, querido, primeira situação, existe alguém que tem direito de mandar. E esse é o Senhor Deus. Ele que é o Criador de tudo. A palavra diz que Ele domina sobre tudo. Ele é o único digno. Ele está acima de tudo. Ele é santo. Santo, Ele é diferente de você. Ele tem o direito de mandar. Legal? Amém? E aí a gente vai entender, a gente só vai entender e desfrutar o amor de Deus se a gente reconhecer quem Ele é e que Ele tem poder e direito de impor o que bem entender para nós. Sem o reconhecimento dessa relação vertical, jamais o perdão será desejado ou valorizado. As pessoas não entendem que Deus está acima, que Ele tinha poder para fazer. Eu não me importo muito com o perdão dele. Deixa Ele para lá. Ele é mais um. E quando creem, primeira coisa, quero que você saiba que Deus, Ele tem direito de exigir o que Ele quiser. Mas, como a gente falou, para existir perdão, tem que existir alguém que tem direito, mas também tem que ter alguém que tenha cometido uma transgressão. Alguém tenha feito alguma coisa que não poderia fazer. A pessoa que tem algum direito em relação aos demais espera ser resguardado do que possui. Certo? Presta atenção. Se você tem algum direito sobre alguma coisa, espera que ninguém toque. Antes o Silva, tem um carrinho, chegou ali, e quando você vai sair, tem um irmãozinho que pichou no seu carro. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E aí você vai tudo feliz, que legal. Que bom que você falou vai, Corinthians. Eu sou palmeirense, mas vai, Corinthians, é tão legal. Você vai ficar tranquilo? Você vai absolutamente ser ofendido no seu direito. Você tinha o direito de propriedade e ofenderam você. Também a nossa honra, a gente tem o direito de ter a nossa honra preservada. Aí vai o irmão e fala, o Daniel cometeu um pecado há 2 anos atrás. E aí eu vou ficar por isso magoado. Magoado porque não é verdade, eu acabei de cometer um pecado agora. Falar da nação corintiana ser um preconceituoso, de falar que eles são vândalos, que não é verdade, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu na história desse país o Corinthians depredar alguma coisa. Não é verdade. Então quero dizer que a gente tem direito, a gente quer que seja preservado. Deus também tem direito, e Ele coloca algumas coisas que Ele quer que preserve. Ele dá algumas orientações, determinações, sobre o que lhe agrada, e por consequência, se você faz o que não lhe agrada,
o que você ofende a Deus. São os mandamentos, que além dos 10 mandamentos do Velho Testamento, que veio com Moisés, tem 600 e tanto no Velho Testamento, e todos eles reunidos em 2 do Novo Testamento. Mas amar o Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Mas acima de opinarmos o que é pecado ou o que não é, a gente tem tido algumas discussões com os jovens sobre ser pecado ou se não ser algumas situações. Ontem foi sobre aborto. É pecado, tá, querido? Não, só precisa falar. Outra coisa que a gente vai falar semana que vem sobre baixar filme da internet é pecado ou não é pecado. Então, as coisas periclitantes, assim. A gente deve cair numa outra situação, nesse momento, na relação com Deus, o que glorifica e o que não glorifica a Deus. Na verdade, nós precisamos analisar se as nossas atitudes, isso é muito profundo, têm sido na carne ou no espírito. Se são feitas na carne, independentes de Deus, de acordo com as suas convicções, com seus pensamentos, ou se têm sido presididas as suas atitudes pela direção do Senhor. Será que temos realmente convidado o Senhor para nos ajudar a tomar todas as decisões da nossa vida? Se não, estamos agindo carnalmente. E se agimos de forma independente, não estamos praticando o que deveríamos praticar. E se estamos agindo diferente do que Deus nos chamou, estamos ofendendo a Ele no seu propósito para nós. Olha que profundo. Quando você age independente de Deus, você está violando o que Deus tinha proposto, de você ser um filho dependente dele. E assim, se a gente age errado, a gente precisa o quê? De arrependimento e de perdão. Muitas vezes, nós na caminhada temos perdido a sensibilidade dos nossos erros, dos nossos pecados. Às vezes a gente vai orar e fala, Senhor, nos perdoa, Senhor, a gente é miserável. Aí o irmão já pediu perdão, deve estar com um problema aí. Deve estar com um problema aí de qualquer ordem de devassidão, alguma coisa assim. Pediu perdão, grita no nosso ouvido. Querido, a gente está constantemente, estou falando, a gente erra. Porque muitas vezes, a gente vive do nosso jeito. Pecado é viver do seu jeito. Entendeu? Santidade é viver do jeito de Deus. E a gente precisa dessa... E a gente tem ignorado isso. E se alguém ora pedindo perdão, fala, tem algum problema aí, uxa. Não, querido, todos nós precisamos disso. A gente esquece muitas vezes na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Perdoa. É o entendimento de que nós muitas vezes não fazemos conforme o Senhor quer. E a gente precisa entender que os nossos pecados violam a santidade de Deus. E lá no Salmo 134 diz, contigo está o perdão, portanto, para que sejas temido. Portanto, és temido. Muitas vezes as pessoas se perdem um pouco em pedir perdão ao Senhor. E por conta disso, às vezes perdem e entender que dele vem o perdão maravilhoso, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas se perdem no temor dele. Muitas pessoas estão se perdendo no temor por quê? Porque perdem o foco do perdão que Deus tem proporcionado diariamente para nós. Importante isso. Você e eu, queridos, precisamos todos os dias pensar, Pai, perdoa. E se for julgar na régua do seu Filho Jesus, tem dívida aqui, tem misericórdia. Que eu haja em todo tempo, em palavra, pensamento, intenção, de acordo com o que o Senhor quer. Portanto, diante de alguém que tem algum direito, e Deus tem todo o direito, porque Ele é criador de tudo, amém? Amém? Sem dormir aí, gente. E, diante da violação desse direito, que é a transgressão voluntária ou involuntária, que ocorre quando o homem não cumpre o que deveria, nasce a ofensa. A ofensa. É profundo a gente imaginar que nós somos ofensores do Rei do Universo. Você ofendeu o Rei do Universo. Que naturalmente as nossas obras, pelas nossas obras, somos contados com aqueles que fazem pouco caso de Deus. Quando você comete um pecado, você está fazendo pouco caso do que Deus pensa. Que posição desconfortável. Você está agredindo não é qualquer um, não.
Você, por exemplo, se você estivesse dirigindo um carro e fechasse um carro, um carro cheio de cara de jiu-jitsu quadrado, você ia fazer o quê? Não, deixa eu sair. Perdoa. O cara te fechou, mas me perdoa que eu não vi o seu carro. Por quê? Porque você tem medo, receio do que pode acontecer. E a gente, muitas vezes, com o nosso pecado e agredindo a santidade de Deus, não estamos nem aí. Vamos tocando. Vamos tocando. Mas em nome de Jesus, que isso não pode acontecer na nossa vida. E qual que é a consequência? Toda ofensa traz consigo a iminência de retribuição, porque surge no ofendido o desejo de retribuir o mal recebido. O ofendido, lembra de você, antes o Silva, vai Corinthians no carro. Vontade é pegar o carro da pessoa e rabiscar da mesma forma. Aí vai, qual o time você torce? Vai Santos, vai Peixe. E por isso, a relação que existia antes da ofensa fica estremecida. O que acontece? Não existe mais paz. A separação parece ser inevitável. A ofensa torna um obstáculo para o relacionamento. E a pessoa no seu cantinho fica pensando, por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso? Ele não tinha o direito de fazer. E isso tem afastado tanta gente. E com Deus não é diferente. Em Isaías 59, 2 diz: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa separação que ocorre na sua vida quando alguém te ofende e você não oferece perdão, é a mesma coisa que acontece na relação nossa com Deus. Quando nós pecamos, há o afastamento de Deus. Os pecados são a causa de separação. E está separado do autor da vida, da fonte de toda dádiva, do Todo-Poderoso. Não é situação nem de longe irrelevante. Longe dele, longe de Deus. Não temos vida, nem satisfação, nem alegria verdadeira, nem paz, nem esperança. Não é bom, querido, nós estarmos longe de Deus. E esse é o quadro da raça humana. Agressores de Deus, inimigos dele pelas suas más obras. São vermes arrogantes que fazem mal constantemente ao Eterno e acham que ficarão impunes. Que profundo isso. Vou vivendo e pouco me importa. Diante dessa situação, a retribuição, que é a execução da justiça, está pronta para ser aplicada. Tudo que o homem fez ofendendo o Criador, deverá ser devolvido sob a forma de castigo eterno. É muito sério. Aqueles que não tiveram perdão de Deus, naquele dia, cada obra que fez vai ter que ser retribuída e vai ser condenado num castigo eterno. Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente fazia alguma traquinagem nesse período que o pai falou hoje. Eram 5 filhos homens e era pancadaria pra caramba. E aí, minha mãe chegava e falava, ok, você fez isso, né? Quando seu pai chegar, a gente vai acertar com você. Ele vai acertar com você. A partir daí, acabou o dia. Acabou o dia, a gente ficava tudo... Tinha brincado, a gente lembrava, meu pai vai acertar comigo à noite. E aconteciam umas coisas extraordinárias que dava sono repentino às 6 horas da tarde. As crianças iam correndo para a cama porque dava sono, né? Impressionante isso. Para quê? Para desviar do furor que vinha aí. Outras vezes dava um frio nas pernas, os caras usavam 3 calças. Acontecia muita situação. Porque havia a promessa de um castigo. E o ser humano tem uma promessa escrita na Bíblia que aquele que não se importar com o perdão que há em Jesus, haverá um castigo muito mais severo do que o Pai fazia com a gente. E a Bíblia fala que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Jesus tem vivido de maneira a pouco se importar. E Deus fez a promessa, minha é a vingança, eu vou retribuir. É comigo agora. Lá em Romanos 12. Eu sou o que fala, o que é seu está guardado. E que de fato, se você é um pecador, ofensor de Deus, e não se arrependeu e não creu no perdão de Jesus, o que é seu está guardado. E não é fácil não. E não é tranquilo não. Essa situação caótica, a gente pode encontrar nos 3 primeiros capítulos. Vamos ler. Efésios capítulo 2, vira
Nem precisa nem virar a página. Efésios 2, os 3 primeiros capítulos, a gente vê a situação terrível que a raça humana estava. E fala assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados mortos. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em outras palavras, você fazia tudo que dava vontade. O diabo te sugestionava e você ia atrás. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Olha o quadro profundo e terrível. Você não, eu faço tudo que o meu coração manda. Meu coração é a vontade da carne, dos pensamentos. Tá legal. Você é filho da ira. Maravilha. Tem que fazer tudo que o coração de Deus mandar para você. Tudo que eu vou fazendo o que me dá vontade. Por natureza, filho da ira. Situação terrível, mas o maravilhoso, agora a gente entra no assunto de hoje. Tudo isso foi introdução. No assunto de hoje é que existe uma conjunção adversativa no próximo versículo. Conjunção adversativa falando, tá uma situação terrível, mas vai contrapor a tudo que aconteceu até então. Olha que coisa maravilhosa. Verso 4, mas Deus, olha só que delícia. Nós, filhos da ira, desobedientes naturalmente, mas Deus, que é riquíssimo. Não é uma misericórdiazinha, riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, maravilhoso. Ele, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Querido, maravilhoso, que a gente estava nesse quadro. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia. Ele viu, esse povo é muito miserável. Tem muita misericórdia. E ele não só teve misericórdia, como ele teve amor. Ele teve compaixão e teve amor. E pelo muito amor que nos amou. Querido, presta atenção. Você é alvo de riquíssima misericórdia do Senhor e de muito amor do Senhor. Maravilhoso. E para que pudesse isso acontecer, a restauração da relação e a remoção da ofensa, era necessária, a palavra de Deus diz. O derramamento. Não adiantava Deus ser riquíssimo em misericórdia e mamar muito homem. Mas ele tinha falado que aquele que pecasse morreria. E sem derramamento de sangue, ele tinha falado, e repete isso lá em Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Precisava haver o derramamento de sangue de alguém. Querido, recapitulando, a gente está falando aqui nesse segundo ponto, a existência de um Deus que tem direito de exigir. Estamos falando aqui do ser humano, useiro e vezeiro na prática do pecado. E que só se quebra esse ciclo de ofensa quando existe perdão. A gente vai agora entrar no terceiro ponto, que é a disponibilização graciosa do ofendido do caminho de restauração. Isaías 53, é um versículo famoso que geralmente lemos nas ceias, porque ele conta de 700 anos antes, traz um perfil perfeito do que Jesus fez por nós. O sangue de Jesus vertido na cruz é a causa do nosso perdão. Isso que a gente precisa entender, o tamanho desse perdão. Vai lá em Filipenses 53, 4 e 5, fala assim, Isaías, fala em Filipenses 53, né? Tem nem 53 versículos, eu acho. Filipenses 53, 4 e 5. Verdadeiramente, eu falei Filipenses, é Isaías. Bom, você não tem onde falar Isaías e Filipenses é a mesma coisa, né? Verdadeiramente, tá lá? Aí, ele tomou sobre si, está falando de Jesus, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Presta atenção. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estrava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Maravilhoso. Pela misericórdia e o amor de Deus ao homem proporciona
um perdão. Isso, essa misericórdia e o amor do homem ao homem, que nos proporciona um perdão, tem um nome. Esse nome é... Que nome é? Jesus Cristo. É Ele que é a materialização da misericórdia e do amor de Deus pelo homem. A partir da morte de Jesus, o perdão passa a estar disponível. Colossenses, vamos abrir rapidinho também. Queria falar só, para você sair com essa mensagem do tamanho do perdão de Deus por nós. Colossenses capítulo 1, verso 19 a 22. Colossenses 1. Porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora os reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Maravilhoso! É um perdão que Deus proporciona em Cristo. Por causa da cruz, a gente passa a ter acesso, que excede todo o entendimento. Que tamanho esse perdão? Isso a gente precisa levar para a nossa vida. Para a gente nunca aceitar a sugestão do inimigo contra, nos fazendo lembrar do nosso passado. Diz lá em Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías mesmo agora, tá? Não é Filipenses não. Isaías 1, 18, ele fala do tamanho do perdão de Deus, da profundidade do perdão de Deus. Isaías 1, 18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados serão como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que serão vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Querido, amado, independente do que você tenha vivido até hoje, independente do que você viveu, seja pornografia, prostituição, seja homossexualismo, seja desonestidade, seja mentira, seja todo tipo de coisa, seja afronta às pessoas, tudo, por mais sujo que seja, Deus promete, eu vou te deixar pelo meu sangue, limpo, mais branco do que a neve. Maravilhoso. Querido, Deus te olha, aquele monte de pecado que você fez, quando você crê e recebe o perdão de Deus, Ele olha, tá devendo nada, tá branco, branco mais do que a neve. Maravilhoso. Aí Salmo 103 também, ele vai falar de como Deus enxerga o nosso pecado. A gente vê que Ele proporcionou uma limpeza total. Salmo 103, 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim também, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deixa eu ler de novo. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele distancia. Ele não fica com o seu erro na manga, que às vezes acontece como marido e mulher. Tem um problema, as pessoas passam, mas na primeira oportunidade de outra desavença, você, mas eu sabia que tinha isso também. E volta a questão sempre. Com Deus não é não, querido. Com Deus, uma vez perdoado, Ele afasta. E a Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento. O seu pecado não mais tem nenhuma importância. Deus não fica contemplando o seu pecado antigo. Está perdoado, querido. Está limpo e está esquecido. É pouco isso? Parafraseando o pastor Eros, para mim é tudo. E fala em João, capítulo 2, verso 2 também, estamos atrasados, não vou nem pedir para abrir. E ele fala que o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, como os do mundo inteiro. A eficácia do sangue de Jesus é para o mundo inteiro. O perdão que Jesus nos oferece na cruz, através da morte dele, é uma limpeza total, um afastamento completo da nossa iniquidade, e é uma eficácia geral, maravilhoso, como parafraseando Valtinho, maravilha esse perdão, coisa maravilhosa, que perdão tremendo. E só foi possível porque houve o derramamento de sangue do Filho do Homem. Sem o sangue na cruz, seria impossível o perdão ao homem. Impossível. Você só consegue hoje essa sua situação zerada diante de Deus, limpo, afastado do pecado e com eficácia para atuar na sua vida por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não teríamos possibilidade nenhuma
de ser perdoado. E por fim, já viu que Deus tem poder, Ele tem direito de exigir. A gente viu que a gente constantemente, ao longo da nossa vida, principalmente pregressa, errava e não nos importava com Deus, e por isso nós éramos devedores de Deus. Nós vimos que o sangue de Jesus nos perdoa completamente, mas para que isso tenha eficácia efetiva na vida de cada um, necessário arrependimento e aceitação do perdão pelo ofensor. Se você está aqui é porque você se arrependeu da sua vida velha, diga amém. Amém. Da vida que era independente de Deus, e hoje crê e aceitou o sacrifício, o perdão de Deus na sua vida. Amém? Sem isso, tudo que foi conquistado por Jesus não tem efeito na vida das pessoas. Além da não retribuição de Deus pelos nossos pecados, o perdão de Deus nos traz outras duas situações, outras duas dádivas. Acho que é importante a gente levar também essa mensagem. O perdão de Deus concedido a nós, que é muito mais do que a gente pode imaginar. Que às vezes a gente, eu não merecia, mas ninguém merece. Pela riqueza, porque Deus é riquíssimo em misericórdia e porque Ele muito amou você. Ele deu seu Filho por você. E aí, mais importante, é que a gente, ao receber o perdão de Deus, nós também nos tornamos habilitados a perdoar os outros. Nós temos o poder de Deus de perdoar as pessoas que nos ofendem. Isso é muito profundo. Você pode tomar posse disso. Quando alguém te ofendeu, eu tomo posse desse perdão, porque o Senhor já me deu o perdão. O perdão de Deus está sobre a minha vida, e por isso eu posso perdoar. Ninguém dá o que não tem. Talvez muitas vezes as pessoas não conseguem perdoar uns aos outros, muitas vezes porque não entenderam, não receberam de fato o perdão de Deus. Mas nós que recebemos o perdão de Deus, temos a obrigação, porque nos foi concedido, de perdoar os outros. Essa é a evidência de que a gente recebeu o perdão de Deus. Se você tem esse perdão, logo você também deve disponibilizar esse perdão àqueles que te ofenderam. Eu não sei se estão falando aqui, o Lucas falou, meu pai falou, eu estou falando de novo. Querido, é hora, já chegou. Você tem poder de Deus de você perdoar aqueles que fizeram as maiores ofensas na sua vida. Porque você foi perdoado uma ofensa muito maior. Lembra da história lá do credor incompassivo? Uma dívida impagável, o rei perdoa. E quando ele sai e vê uma dívidazinha pequenininha, eu vou exigir do outro. Querido, não. Você tem sobre a sua vida o perdão de Jesus. E por isso você pode oferecer aos outros esse perdão. Colossenses capítulo 3, verso 13, que o pai já citou aqui, mas a gente vai ler de novo para a gente ratificar e firmar. Colossenses 3, 13. E fala, querido, não deixe para amanhã. Hoje, como o Lucas falou, analise a si mesmo. Que onde há divisão, aí o Senhor não ordena a bênção. Diz assim, Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Como Cristo perdoou? Perdão absoluto, um perdão que não lembra de novo, e um perdão que é eficaz sempre. Como Cristo vos perdoou, fazei também vós assim. Que coisa profunda. Você já tem o perdão de Deus na sua vida, logo você já pode oferecer aos outros o perdão. Deus já te deu essa condição de perdoar aqueles que te ofenderam. Amém, queridos? Outra coisa importante, então você sai, além do perdão de Deus, entenda, maravilhoso. Você pode e deve perdoar as pessoas que te ofenderam. Pode e deve. E aí você vai ver também na oração do Pai Nosso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai também perdoará. Mas se não perdoardes os homens, o Pai também não perdoará. É uma coisa muito séria. Se quer o perdão de Deus para mim, ô Senhor, vinde a mim, perdão maravilhoso, que me purifica, que me faz, que se afasta de mim e que é sempre presente na minha vida. Amém. Mas a mesma coisa tem que fazer para os outros. Chega de meninice. Mas outra coisa importante é que se Cristo te perdoou, você também deve se perdoar. Isso porque existem muitas pessoas que, por mais que entendam o maravilhoso perdão de Jesus, não têm perdoado os seus erros no passado. Não estou falando das consequências, não estou falando que você está criminoso, você cometeu um crime, está no presídio,
Não quer dizer que se você creu e que recebeu o perdão de Deus, que você vai ser tirado de lá. Você vai ter consequência do seu pecado, do erro antigo. Mas quero dizer que existem muitas pessoas que se lembram constantemente de pecados passados. E quando se lembra, quando toca naquele assunto, perde a paz. Que sopra um ventinho de depressão no ouvido, lembrando da situação antiga, e que por conta disso se martirizam. Como eu sou terrível. Mas, querido, que você entenda o perdão de Deus. Não queira ser mais exigente do que o Deus santo e justo. Se Ele te perdoa, por que você não está se perdoando, amado? Esquece! O Senhor já faz nova todas as coisas. Se Ele já te perdoou, é hora de você também se perdoar. Receba em nome de Jesus o entendimento completo de que você não deve se condenar pelo que Jesus, o Senhor, já te perdoou. Se Deus te perdoou, por que você vai se condenar? Você se acha melhor do que Ele. Esquece, querido. O perdão de Deus transborda na sua vida para você dar para os outros, mas para você dar para si mesmo também. Você precisa entender que o Senhor não te imputa pecado nenhum mais. E por conta disso, Ele olha para você, está zerado, e não seja você a pessoa para voltar, está renovando questão, se martirizando. Quando vier esse pensamento, você rejeite em nome de Jesus. Creia que o sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. E não aceite a voz de Satanás tentando te culpar. Certa vez, Martinho Lutero estava no começo da Reforma Protestante, estava buscando o Senhor num porão, e eis que apareceu Satanás. Satanás começou a trazer à memória que ele tinha feito. Você se diz cristão, mas você fez isso, você fez aquilo. Você se diz cristão e você fez isso, isso e isso. E aí Martinho Lutero falou, é verdade, eu fiz isso. Mas ele falou uma frase que eu falo para você, e você dizer todas as vezes que vier, que te assaltar esse sentimento de culpa. Ele fala assim, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Querido, em nome de Jesus, que a gente possa viver essa intensidade do perdão de Deus. O perdão que nos zera a dívida diante de Deus. O perdão que nos dá poder para perdoar os outros. E o perdão que nos dá poder para nos perdoar a nós mesmos. Toda afronta que você ofendeu a Deus e que entesourava, que você estava guardando para um castigo diante de Deus, foi totalmente removido pelo derramamento de sangue do nosso Senhor. E esse perdão eterno e fantástico deve inundar no nosso coração, trazendo paz. Paz com Deus, paz com as pessoas, com os outros e paz conosco mesmo.